As investigações de acidentes aéreos internacionais dependem do trabalho em equipe. Vamos ver o que temos. Errar a causa do acidente não ajuda a promover a segurança. Às vezes, os investigadores discordam. Duas pessoas diferentes ouvindo a mesma voz no gravador podem ter duas interpretações diferentes. Eles não queriam que um avião pousasse. Há muito mais em jogo quando as vítimas são conhecidas. Um acidente mata o presidente da Polônia. Foi sabotagem? Teorias da conspiração surgiram imediatamente. Assassinato. Então você não tem provas de terrorismo. Na costa leste do Canadá, Velocidade do ar! militares americanos morrem em uma bola de fogo. Os investigadores estão sempre sob pressão para encontrar uma resposta mais cedo do que gostariam. A queda de um voo carregando todo o time do Manchester United Deus, nós não vamos conseguir! desencadeia uma disputa internacional. Isso é bobagem. Pressões políticas e públicas complicam o processo. Esta investigação parece envolver um acobertamento. Finalmente tenho que decidir em quais especialistas devo confiar. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Teorias controversas. Uma neve leve cai no aeroporto de Munique, na Alemanha Ocidental. 6 de fevereiro de 1958. Um Airspeed Ambassador da British Airways espera na pista. O luxuoso avião bimotor é também conhecido como o Elisabetano. O seu comandante é James Stein, de 36 anos. Ele é um ex-piloto da Força Aérea Britânica com uma ficha de serviço impecável. Felizmente. Kenneth Raymond, o copiloto de 38 anos, é um as da Segunda Guerra Mundial. Eles estão trazendo para casa um grupo extraordinário de passageiros, o time de futebol do Manchester United. Na década de 1950, eles estão entre alguns dos esportistas mais famosos do planeta. No dia anterior, eles haviam enfrentado o Estrela Vermelha em Belgrado no jogo eliminatório da Copa Europa. O Manchester United é provavelmente o time mais conhecido, o time mais famoso que este país já viu. Harry Gregg é o goleiro e a estrela do time. Éramos um time jovem e maravilhoso, do qual eu sinto orgulho de ter participado. Depois de se classificarem para a semifinal da Copa Europa, os 17 jogadores estão entre os 38 passageiros que regressam ao Reino Unido. Munique 609 Zulu. Uniforme, estou pronto para decolar. Beeline 609, a sua liberação expira em 3-1. O tempo agora é de 3-0. Liberado para decolar. Vire à direita. Obrigado. Rodando. Com a temperatura perto do congelamento e a neve continuando a cair, Tain começa a corrida de decolagem. Potência total. Potência total. Eu estava lendo um livro que um dos rapazes havia me emprestado. Eu estava lendo o livro e começamos a descer a pista e eu olhei pela janela. Não havia nada demais. Temperaturas e pressões estão boas. 90. 100. Eles não estão recebendo empuxo suficiente. O avião não pode decolar. Abortar decolagem. De repente, eu vi as rodas travarem e destravarem e o avião começar a girar. Paramos um pouco de lado. Desculpe por isso. Houve flutuação do motor. 609, estamos abandonando a decolagem. Torre, por favor. Repita isso. Estamos abandonando a decolagem. Podemos voltar atrás, câmbio? O motor está acelerando. Eu acho que sim, é. O problema foi excesso de potência e acontecia com aquele motor em particular, naquela aeronave em particular. Era um motor Bristol Centaurus, era propenso a fazer isso, especialmente em aeroportos em grandes altitudes. Então um dos problemas era que os motores às vezes aceleravam demais. Veja isso. Temos excesso de potência no motor de bom bordo. Eles receberam uma explicação de que esse era um fenômeno bastante comum quando operavam o Elisabetano em Munique, por causa da grande altitude, que não era nada para se preocupar e eles foram aconselhados, ao acionar os aceleradores, se houvesse esse pico de aceleração, desacelerar o motor com o problema ligeiramente, reduzir a potência e levá-lo novamente para a potência máxima mais lentamente. Asas ainda parecem boas. Não tem que degelar. Sem alterações nas condições meteorológicas, Tain e Raymond tentam novamente.
Torre de Munique, B-Line 609 Zulu. uniforme. Estou pronto para o táxi. Câmbio. A pista tem mais de 1.900 metros de comprimento. Mesmo com seu plano de aceleração gradual, o Elizabethano deveria ser capaz de decolar depois dos 1.200 metros. Os dois motores estão com a mesma potência. Estamos descendo a pista para a decolagem. Tudo parece bem. 105. V1. A velocidade 1 é o ponto sem volta. O avião está se movendo rápido demais para parar, mas ainda não está rápido o bastante para decolar. Raymond agora está esperando. Ele está esperando o TEM dizer 119 nós, que é V2. A 119 nós, o avião pode decolar. Mas algo dá errado. De repente, eles perdem velocidade. Deus, não vamos conseguir! Escuridão, e luz do dia, e faíscas, e batidas, e choques. Não dá para descrever. E então houve escuridão completa e total. Eu pensei que estava morto. O Elizabethano atravessou uma cerca, atingindo uma casa e um depósito de combustível 300 metros depois do fim da pista. Fora! Todos para fora! Agora! Ele vai explodir! Recuperando os sentidos, Harry Gregg sai dos destroços. Poucos minutos após o acidente, a ajuda começa a chegar do aeroporto e das fazendas próximas. 2 socorristas alemães sobem na asa e tiram Kenneth Raymond dos destroços. Ele está gravemente ferido. 21 pessoas estão mortas. 10 são jogadores da equipe do Manchester United. Muitos outros passageiros estão gravemente feridos. O Manchester United, um dos maiores times de futebol do mundo, está devastado. Foi uma coisa maravilhosa que, infelizmente, deu errado. 6 horas após o acidente, com a imprensa convergindo para o local, Hans Reichel, o investigador-chefe de acidentes da Alemanha, começa sua busca por respostas. É claro que a primeira coisa que lhe ocorreu era a possibilidade de gelo nas asas. Então ele partiu em busca disso e com certeza encontrou. Gelo nas asas teria evitado que o avião ganhasse sustentação suficiente para decolar na velocidade mínima. A aeronave destruída estava coberta por uma camada de neve de cerca de 8 centímetros de espessura. Reichel descobre que as únicas superfícies livres de gelo estão perto dos motores. Ele presume que toda a asa estava coberta de gelo antes do acidente e que durante a tentativa de decolagem, as hélices sopraram o gelo atrás delas. À medida que a investigação avança, o copiloto Kevin Raymond não resiste aos ferimentos, deixando o piloto James Stein para enfrentar o inquérito alemão oficial sobre o acidente sozinho. Devo começar? A investigação alemã de imediato pareceu assumir esse papel antagônico de presumir que alguém estava sendo julgado e tendo que provar sua inocência. Hans Reichel baseia-se no testemunho de neve nas asas e no relato do próprio Stein de que ele não fez o degelo. Asas ainda parecem boas. Não tem que degelar. James Stein explica que a temperatura da tarde do acidente estava perto do congelamento. O Stein viu a água pingando do bordo de ataque. Então ele sabia que a neve estava derretendo. E, é claro, isso o convenceu novamente de que as asas não precisavam de degelo. Mas então, Hans Reichel apresenta uma evidência controversa. Uma fotografia tirada no dia do acidente. Parecia mostrar uma área branca no topo das asas, o que certamente foi interpretado como uma camada de neve ou gelo. Todos os outros aviões que saíram de Munique naquele dia fizeram degelo, mas não o Elizabethano.
Para o investigador Hans Reichel, a falha da tripulação em fazer o degelo é a principal causa do acidente. Além da capa de gelo, não encontrei nada que possa ter sido a causa do acidente ou ter contribuído para ele. Em março de 1959, um ano após a tragédia em Munique, o governo alemão divulgou seu relatório oficial, que põe toda a culpa no comandante James Stein. Gelo. Gelo nas asas. Eles diziam que estava lá antes do acidente. Simples assim. Eles disseram: o comandante Ten é o único responsável pelas mortes de 23 pessoas e dizimando o time de futebol do Manchester United. Isso é um fardo muito pesado para carregar. Ele definitivamente foi injustiçado. Ele foi feito de bode expiatório. Mas o comandante Ten tem certeza de que gelo nas asas não foi a causa do acidente. Ele inicia sua própria investigação. Eu me lembro muito bem dos meus pais sentados por horas sem fim durante a noite falando sobre isso, porque o meu pai estava realmente convencido de que tinha havido uma força externa e que esta força afetou a decolagem. Em 1959, não há dados de voo nem gravadores de voz na cabine de comando. O copiloto de Ten morreu. Numerosas testemunhas apoiam o relatório oficial alemão condenando-o. E parece não haver chance alguma para Ten. Culpado pelas autoridades alemãs por um acidente terrível, o comandante James Stein luta para limpar o seu nome. O papai era um homem de grande integridade e de grande coragem. Ele estava determinado. Ele tinha certeza de que encontraria a causa do acidente. Ten suspeita que a causa real do acidente pode ser neve semi-derretida na pista. Ele descobre que 9 anos antes, um avião da Trans-Canada Airlines não conseguiu decolar em uma pista com neve semi-derretida em Vancouver. Eles fizeram algumas pesquisas e descobriram que até mesmo 5 centímetros de neve semi-derretida poderiam afetar negativamente a capacidade da aeronave de atingir a velocidade de decolagem. Imagine que você está dirigindo em uma estrada seca durante o inverno e, de repente, você entra em uma área de neve semi-derretida. Imediatamente você notará a resistência no veículo sobre ela. E a mesma coisa acontecerá na aeronave. Ten acredita que outros aviões não tiveram problema com a neve semi-derretida naquele dia porque eles decolaram nos primeiros 2/3 da pista. Ele teve que acelerar mais lentamente para compensar um problema de aceleração. Devido a isso, o avião atingiu a parte não utilizada da pista com uma camada grossa de neve semi-derretida. É preciso mais potência para superar essa condição. Durante a investigação de Ten, evidências enterradas vêm à tona. Testemunhas oculares dos controladores de tráfego aéreo também apoiam a teoria da neve semi-derretida. Beeline 609, a sua liberação expira em 3-1. O tempo agora é de 3-0. As testemunhas oculares mais cruciais viram a aeronave iniciar a corrida para a decolagem normalmente. Mais ou menos na metade da pista, eles viram um nariz se erguer, que seria um procedimento padrão, mas depois, e isso foi muito incomum, eles viram um nariz encostar na pista de novo, o que, é claro, não deveria acontecer. Então o comandante Ten descobre outro lapso chocante. Nós encontramos, por acaso, uma testemunha que fez uma inspeção dos destroços imediatamente após o acidente. Karl-Heinz Seffer estava entre os primeiros a chegar no local. Ele diz que não viu gelo nas asas. Eu desci pela asa direita. Não notei gelo na fuselagem ou na asa. Eu estava usando botas de borracha. Nenhum gelo estava presente, porque se tivesse, eu teria escorregado. Mas quando esse relatório foi lido para a primeira comissão alemã, apenas uma parte dele foi lida. A parte que inclui a evidência de que ele não conseguiu encontrar gelo foi deixada de fora. Ten submete as novas provas às autoridades alemãs, mas elas se recusam a reabrir a investigação. Isso é bobagem. Em 1961, a British Airways demite oficialmente Ten. Então eles o demitiram e ele ficou arrasado com isso. Ten está mais determinado do que nunca a limpar o seu nome. Ele apela aos governos alemão e britânico para que reabram a investigação. Em 1965, os alemães concordam.
Este é o relatório que dei às autoridades alemãs. Bem, não há dúvida sobre isso. A aeronave entrou em uma poça de neve semiderretida e a água durante a corrida da decolagem. De início, com o segundo inquérito alemão, sentiu-se que, sim, poderia haver alguma esperança. Contudo, mais uma vez, os alemães descartam a teoria de Taine e não se responsabilizam pelo acidente. As esperanças de Taine parecem acabadas para sempre. Então, em 1967, o primeiro-ministro Harold Wilson causa um frenesi na mídia quando diz que acredita que James Taine foi vítima de injustiça. Inquérito reaberto. Em 1968, investigadores britânicos reabrem o caso e contestam a conclusão alemã. Uma fotografia que os alemães afirmam ter mostrado gelo nas asas é examinada pela equipe britânica. Então, uma nova foto foi tirada do negativo original. E esta foto mostrava claramente que não havia gelo nenhum na aeronave. A evidência britânica é apoiada por uma testemunha-chave, Reinhard Meier, um piloto que foi o primeiro a chegar ao local do acidente. Quando ele foi chamado para prestar depoimento, ele disse: bom, eu falei pessoalmente com Rachel e disse a ele o que tinha acontecido, que eu tinha ido até a aeronave, que procurei gelo na mesma hora. Minutos após o acidente eu não encontrei gelo, apenas neve derretendo e foi só isso. Então todo mundo ficou surpreso com a declaração. Rachel não tem explicação para essa omissão gritante. Neve semi-derretida na pista será culpa da autoridade aeroportuária alemã e eles não vão aceitar isso. Em março de 1969, boas notícias. O governo britânico aceita a teoria da neve semi-derretida e formalmente inocenta James Taine. Bom, é claro que minha família está muito satisfeita. Mas a British Airways não lhe devolve o emprego. O comandante Taine nunca mais pôde voar. Na Alemanha, Hans Reichel e as autoridades da aviação nunca o inocentaram. Eu acho que houve uma enorme quantidade de estresse. Muito estresse, pressão e tensão. E ele morreu bem jovem. Tinha só 54 anos. A recusa de Taine em aceitar um relatório falho acabou levando a uma maior compreensão dos efeitos mortíferos da neve semi-derretida nas pistas. Hoje eles resolvem esse problema e eu sugeriria que foi provavelmente resultado direto do acidente de Munique. As autoridades aeroportuárias abordam o problema de uma maneira muito diferente. Cuidado com as árvores! Quando um avião transportando soldados americanos cai no Canadá, os investigadores discordam sobre a causa. Foi tempo ruim ou um ato terrorista? Então você não tem provas de terrorismo. Isso não prova nada. – 12 de dezembro de 1985. O voo 1285 da Arrow Air está chegando ao fim de uma jornada de 10 mil quilômetros do Egito até os Estados Unidos. A bordo estão 8 tripulantes e 248 passageiros. A maioria são soldados americanos da famosa 101ª Divisão Aerotransportada, os Screaming Eagles. Os soldados estavam em missão de paz no Sinai havia 5 meses e meio. Eles estão indo para casa para as férias. Os militares contrataram uma companhia aérea civil, a Arrow Air, para levar os soldados para Fort Campbell, no Kentucky. O Douglas DC-8 pousa para reabastecer em temperaturas abaixo de zero no Aeroporto Internacional Gander, na costa leste da Terra Nova, Canadá. Ok, pessoal. Quero reabastecimento, verificação e partida em 90 minutos. Entendido. O comandante John Griffin é piloto da Arrow Air há 4 anos. O copiloto John Connolly estará nos controles quando o voo 1285 deixar Gander. Prontos para ir. Big A 950, você está autorizado a decolar. Está nevando levemente e o DC-8 acelera até a velocidade de decolagem. 80 nós. Confere. V1. Rodar. O Arrow Air 1285 decola do aeroporto Gander às 6h46 da manhã. Mas apenas alguns segundos depois... Está voando como um porco. Veja sua altitude, suba! Vamos lá, velocidade do ar. Velocidade do ar! Cuidado com as árvores!
O acidente tirou a vida de todas as 256 pessoas a bordo. Os investigadores David McNair e Peter Bolk, do Conselho Canadense de Segurança da Aviação, ou CASB, chegam a uma cena de completa devastação. As imagens e o cheiro são sempre desagradáveis, mas você tem que fazer isso, faz parte do seu trabalho. Vindo do Nordeste... Eles se perguntam se o clima influenciou o acidente. Naquela época, a previsão era de congelamento. Eles descobrem que, apesar das temperaturas congelantes... Você viu o engenheiro de voo inspecionar a aeronave? A tripulação do voo 1285 não havia feito o degelo das asas antes de decolar. O gelo pode ter causado o acidente? Oi. Houve outras 2 decolagens esta manhã. Um avião fez o degelo e o outro não. E eles decolaram dentro de um intervalo de 2 horas. A essa altura, é difícil dizer se o gelo teve algum papel neste acidente. Investigadores se voltam para as caixas pretas do avião para obter respostas. Mas eles chegam a um impasse. O gravador da cabine de comando estava com defeito e não gravou as conversas da tripulação. Sem o gravador de voz da cabine, não sabemos exatamente o que a equipe estava fazendo ou o que estavam enfrentando. O gravador de dados de voo é um modelo antigo que fornece pouca informação. O gravador de voo do AeroAir era muito limitado. Nós pudemos determinar velocidade, um pouco de altitude e direção da aeronave. Não havia indicação de potência do motor, ângulo de inclinação, ângulo de arfagem. Então, apenas algumas horas após o início da investigação, ela sofre uma reviravolta drástica. Um consulado americano no exterior recebe uma mensagem de um grupo terrorista, reivindicando a responsabilidade pelo acidente. Uma bomba derrubou o voo 1285. Um laboratório da Real Polícia Montada do Canadá testa pedaços dos destroços em busca de resíduos de bombas. Eles não encontram nada. A equipe também procura por quaisquer detritos caídos entre a pista e o ponto de impacto. Se a aeronave tivesse explodido antes de atingir as árvores, teria caído algum pedaço dela e nós teríamos encontrado, mas não encontramos nada. Os investigadores descartam a possibilidade de terrorismo e analisam os dados do voo mais de perto. Algo em comum chama a atenção deles. A decolagem aconteceu 300 metros ou 4 segundos depois do que deveria. 1.310 metros, sem nós. 1.920 metros, 144 nós. Deveriam estar decolando agora. 167 nós. Mais 300 metros para sair do chão. Por que eles demoraram tanto? O que atrasou a decolagem? V1? Havia algo errado com o avião? Girar? Ou os investigadores estão procurando no lugar errado? Decididos a descobrir por que o AeroAir 1285 demorou tanto para decolar, os investigadores voltam sua atenção para o peso da aeronave. São 46 mil quilos para combustível, passageiros e carga inalterados. A tripulação havia calculado que cada passageiro, mais sua bagagem, pesaria 77 quilos. Mas esse não era um voo comercial comum. Todos os 256 passageiros eram adultos, quase todos homens grandes, carregando equipamento militar. Estimamos que o peso mais realista teria sido de 100 quilos por passageiro. Isso inclui o passageiro, tudo o que eles carregavam e o equipamento que eles tinham. Os investigadores estimam o peso em mais de 24 mil quilos. Isso é 5.400 quilos mais pesado do que o peso registrado no manifesto de carga. Isso não chega nem perto. Mas esse avião estava voando com aquele peso a noite toda, decolando do Cairo e depois de Colônia sem problema algum. O que havia em Gander que fez a diferença? Ok. Tem que ser isso aqui. Gelo e peso. Por que não voou? Tínhamos 2 razões. Uma era o peso e a outra era uma pequena quantidade de contaminação de gelo na aeronave. Os investigadores podem apenas supor. Ninguém em Gander viu gelo nas asas. Esse é um problema. Mas agora eles devem enfrentar outro.
Alguns colegas da Comissão de Segurança Aérea do Canadá estão levantando sérias dúvidas sobre os resultados. Um dos que tem perguntas é o membro da comissão e especialista em aviação, Le Filota. Acredito que a frase que eles disseram sobre a aeronave foi: ela foi destruída por um incêndio alimentado por combustível. Nos primeiros relatórios, todo mundo que estava por lá citou a enorme explosão e a nuvem em forma de cogumelo. Filota se junta aos que especulam que o voo 1285 da Aero Air foi vítima de um plano terrorista. Filota aponta para evidências fotográficas para reforçar a sua teoria. Existiam muitas fotos que pareciam indicar que houve algum tipo de explosão a bordo. Outra informação importante para Filota vem das autópsias de algumas das vítimas, indicando que há níveis extremamente elevados de monóxido de carbono em seu sangue. Então, se eles têm produtos de combustão nos pulmões, a inferência natural é que eles devem ter respirado alguns produtos de combustão antes da queda. Que droga foi essa? Fumaça! Fumaça na cabine de comando! Fumaça! Mas os investigadores principais descartam as teorias de sabotagem. A intensidade extrema do fogo poderia ter causado o nível anormalmente alto de monóxido de carbono no sangue das vítimas. Não tem nada. Não tínhamos indícios de que foi um ato terrorista, mas tínhamos indícios de que havia um problema de desempenho da aeronave e problemas de congelamento. Então pesquisamos sobre os efeitos do gelo nas aeronaves. Usando um túnel de vento, os investigadores pulverizam uma asa com gelo para ver como isso afeta a sustentação. Os resultados são surpreendentes. Uma pequena quantidade de gelo, o equivalente à superfície de uma lixa, pode degradar seriamente uma aeronave grande. Isso foi uma grande surpresa para mim. Olha a altitude, suba! Velocidade do ar! Velocidade do ar! Se você tirar o gelo e tiver o mesmo peso, talvez não tenha o acidente. Se você tirar o peso adicional e ainda tiver o gelo, talvez você não tenha o acidente. Mas se você tiver os dois combinados, você terá o acidente. Os investigadores acreditam que tem um relatório convincente que explica a causa complexa do acidente do voo 1285. Gelo e peso. Mas 4 dos 9 membros do conselho discordam da conclusão do relatório. Os dissidentes tomam uma medida inédita e divulgam seu próprio relatório, citando uma explosão a bordo como a causa. É impossível que o gelo tenha sido um fator. Errar a causa do acidente não ajuda a promover a segurança. O fato de que houve muita controvérsia em torno dessa investigação foi muito infeliz, porque praticamente ignorou a segurança. As pessoas não acreditam que um pouquinho de gelo em uma grande asa terá um grande efeito, mas tem. O relatório oficial ainda prevalece, mas até hoje os dois lados discordam sobre a causa do acidente. Nesse caso em particular, é claro, o que tivemos foi um resultado extraordinário, em que você tem um relatório majoritário e um minoritário que são profundamente divergentes, o que levanta tipos muito diferentes de possibilidades sobre o resultado desse acidente. É provável que a controvérsia nunca seja resolvida. Eu acho que se houver um debate, sempre haverá um debate. Muitas das pessoas que questionam essas teorias, no fim, nunca ficarão satisfeitas com os resultados. Vamos seguir com a aproximação. Se não tivermos sucesso, daremos a volta no piloto automático. Às vezes, a causa imediata de um acidente não é a única coisa em disputa. O piloto tomou decisões e realizou ações com base em outras coisas que aconteceram. Eu só não acho que devemos trazê-lo para cá. Isso não faz sentido agora. Torna-se uma questão de descobrir quem é o culpado. E duas pessoas diferentes ouvindo a mesma gravação de voz podem ter duas interpretações diferentes. Eles não queriam que um avião pousasse. 10 de abril de 2010. Indo da Polônia para a Rússia, o voo 101 da Força Aérea da Polônia transporta 89 passageiros, incluindo o presidente polonês Lech Kaczynski. Os passageiros estão a caminho de marcar um evento sombrio e controverso. Esse aniversário acontece no dia 10 de abril. Nesta data aconteceu uma grande tragédia polonesa. Foi nesta data que aconteceu o assassinato de soldados poloneses por Stalin na Segunda Guerra Mundial.
Em 1940, as forças stalinistas obrigaram 22 mil oficiais e intelectuais poloneses a marchar até a floresta russa de Katyn para serem executados. Pela primeira vez, o governo russo reconheceu o crime cometido e a dor que os poloneses ainda sentem por esse crime. Ao visitar um memorial perto do local do massacre, o presidente polonês dá um importante passo em direção à reconciliação. Uma enorme responsabilidade recai sobre os ombros do comandante Arkadiusz Protasiuk e sua tripulação de aviadores militares de elite do Regimento Especial de Aviação polonês. Eles estão pilotando um Tupolev Tu-154M, um avião russo extremamente popular. Desacelerar. Depois de 1 hora de voo, pouco depois das 10 horas, o avião começa a descida para Smolensk, na Rússia. Polish 101, bom dia. Polish 101, recebido. Força Aérea Polonesa, temos neblina. A visibilidade é de 400 metros. Entendido. Força Aérea Polonesa 101. Nevoeiro, visibilidade de 400 metros. O nevoeiro era tão denso que não dava para ver nada. Você não conseguia ver sua mão na frente do rosto ou a pessoa bem ao seu lado. A base aérea de Smolensk não possui o equipamento necessário para uma aterrissagem guiada por rádio. Os pilotos primeiro terão de descer até os 100 metros e procurar a pista. Uma vez que a localizem, eles terão que pousar manualmente. O comandante Protasiuk desce mais com o seu avião para avaliar as condições de pouso. Mas à medida que se aproxima, o nevoeiro fica ainda mais intenso. Aproximando-se do marcador externo, no curso e no glide slope. Enquanto descem, de repente, soa um aviso de proximidade do solo. 100 metros. 90 metros. O comandante decide abortar o pouso. 40. Ele precisa subir, mas tem dificuldade. 20. Ninguém a bordo do voo 101 sobreviveu. Um dos dias mais sombrios da história polonesa. Um dia que teria sido comemorado pelo próprio presidente. Agora será lembrado por mais uma tragédia. Notícias da morte do presidente polonês em solo russo chocam toda a Polônia. Devido ao relacionamento profundamente hostil entre a Polônia e a Rússia, surgiram teorias da conspiração imediatamente. Muitos poloneses estão convencidos de que o mundo acaba de testemunhar um assassinato, uma morte orquestrada pelos adversários políticos do presidente Kaczynski. Investigadores de acidentes aéreos russos chegam ao local do acidente. Eles são membros da Comissão de Aviação Interestadual, conhecida como MAC. Temos que mapear todos os quadrantes. Não é todo dia que eles têm que investigar uma queda de avião, e isso é uma questão da maior importância política. No local do acidente, a evidência está apontando em uma direção que não vai agradar aos poloneses. Por que tentariam pousar nessa neblina? Alguns afirmam que os pilotos poloneses não deveriam ter tentado pousar na neblina pesada. A teoria gera indignação na Polônia. Para os partidários da teoria da conspiração, era apenas mais um acobertamento dos russos. O governo polonês envia os seus próprios investigadores para trabalhar ao lado dos russos. O que você tem até agora? Eles fazem uma busca meticulosa por qualquer evidência de que o voo possa ter sido derrubado por assassinos. Uma análise cuidadosa de especialistas russos e poloneses não dá resultados. Eles não encontram resíduos explosivos nos destroços e nenhum sinal de que o avião foi abatido. Por enquanto, os investigadores de ambos os lados concordam que ocorreu um trágico acidente, não um assassinato político. Mas o que poderia ter causado o acidente? Os investigadores examinam o gravador de dados de voo para procurar qualquer sinal de falha mecânica a bordo.
Parece que tudo estava funcionando. Dados de voo confirmam que até o momento em que o avião atingiu a primeira árvore, não houve mau funcionamento algum. Enviaremos uma cópia dos dados. Está começando a parecer que a especulação inicial da equipe russa é verdadeira. Nevoeiro, visibilidade de 400 metros. Os pilotos poloneses podem ser os culpados. Somente pela combinação de todos os parâmetros seria possível responder às perguntas necessárias para elucidar os fatos. Será que a tripulação seguiu todos os procedimentos necessários? O avião estava funcionando corretamente até o fim? Olá, como vai? Ambas as equipes voltam sua atenção para o gravador de voz da cabine. Senhor diretor, há muita neblina e nas condições que temos agora, não seremos capazes de pousar. Com quem ele está falando? Definitivamente não é com um tripulante. Senhor diretor, há muita neblina. E nas condições que temos agora, não seremos capazes de pousar. Nós vamos tentar, mas provavelmente não vai funcionar. Então, nós temos um problema. Investigadores poloneses reconhecem a voz na cabine de comando. Parece que é a voz do Kazana, o chefe do protocolo. O que ele está fazendo na cabine? O chefe de protocolo, Mariusz Kazana, precisa saber se o avião chegará na hora. Senhor, tenho notícias da cabine de comando. Definitivamente não eram membros da tripulação, e isso significava que a cabine de comando se tornara acessível a pessoas que não faziam parte da tripulação de voo. As regras de segurança proíbem visitantes na cabine de comando em determinados momentos do voo. Há uma regra que diz que, abaixo de uma certa altitude, os pilotos devem ser isolados do resto do avião para que eles possam se concentrar em suas tarefas. Parece agora que a presença de tantos altos funcionários a bordo influenciou a decisão de pousar. Nós descrevemos isso como pressão indireta, a pressão resultante do peso da tarefa e da missão que a tripulação estava completando. Senhor diretor, há muita neblina. Faremos uma tentativa, mas provavelmente não funcionará. Embora Protasyuk soubesse que o pouso era arriscado, ele talvez quisesse mostrar aos seus passageiros que estava disposto a tentar. Ninguém quer decepcionar um presidente. Só para esclarecer, essa pessoa não deu instrução alguma, mas a sua presença em si na cabine de comando interrompeu o fluxo de trabalho, a tomada de decisões e a comunicação entre a tripulação. Ligue suas luzes de pouso. Luzes acesas. Os investigadores descobrem outro momento intrigante na cabine de comando. Eles ouvem o aviso de que o avião está perigosamente baixo. Mas, estranhamente, os pilotos parecem não reagir a isso. Não dá para enxergar nada. Por que eles não estão preocupados com a altitude? Deveriam estar. Os investigadores comparam a trajetória de voo do avião com altitudes indicadas pelo navegador. 40. 30. 20. Pare. 40. Logo após o navegador dizer 20 metros, 20. surge o som inconfundível do avião atingindo a primeira árvore. 20 metros? Eles atingem a árvore a 11 metros, não a 20. Alguma coisa não está certa. O navegador está informando 20 metros, mas o avião está a apenas 11 metros do solo. Eles não sabiam a sua altitude. Por que a tripulação não sabia o quão baixo estavam voando? Os investigadores se perguntam se houve um mau funcionamento do altímetro. O que acontece aqui? E o que eles descobrem é chocante. Alguém reconfigurou o altímetro. Um dos altímetros foi reconfigurado e então forneceria leituras de altitude incorretas. Por que um piloto faria isso? Os investigadores poloneses levam suas perguntas aos pilotos do mesmo regimento especial que transportava o presidente. Você está me dizendo que realmente muda o altímetro para a configuração errada? Eles descobrem que os pilotos às vezes reconfiguram o altímetro barométrico para silenciar os avisos constantes do Sistema de Alerta de Altitude de Terreno, ou TOLS.
Inicie a reprodução. 90 metros. Pare a reprodução. Ele estava usando o altímetro de rádio. Em vez disso, a tripulação estava usando o altímetro de rádio. Ele usa ondas de rádio para medir a distância entre o avião e o solo. Mas o terreno perto da pista da base aérea de Smolensk é desigual. Os aviões têm que voar sobre um vale para alcançá-la. Veja o que acontece aqui. Quando o altímetro de rádio leu 100 metros, o jato da Força Aérea não estava 100 metros acima do aeroporto. Estava a 100 metros do fundo do vale. O altímetro de rádio estava dando informações enganosas. 30. 20. Usar o altímetro de rádio nessa etapa inicial da aproximação é um erro grave. Ambas as partes concordam que a tripulação polonesa errou na aproximação, mas os investigadores poloneses argumentam que a Rússia deveria levar parte da culpa. Aproximando-se do marcador externo. Em curso e no glide slope. Os investigadores da Polônia concentram-se no papel desempenhado pelo controle de tráfego aéreo russo. Força Aérea Polonesa. Você está a 500 metros? Estamos a 500 metros. Eu não acho que devemos trazê-lo para cá. Isso não faz sentido agora. Antes que o avião do presidente chegasse ao aeroporto, os controladores russos sabiam que o nevoeiro tornaria o pouso muito arriscado. Mas eles não tinham autoridade para desviar o jato. Temos que encontrar uma alternativa para os poloneses. Não temos condições meteorológicas. Eles não queriam que um avião pousasse. O controlador estava esperando o comandante Protasiuk tomar a decisão de não pousar. Não temos condições de pouso. Continuando com a aproximação. Se não tivermos sucesso, daremos a volta no piloto automático. Deixe-os continuar. Por conta própria. A mesma pressão indireta, eu acho que sofrida pelo comandante da aeronave, foi compartilhada pelos controladores da torre devido à natureza deste voo. Os investigadores poloneses produzem um relatório separado criticando o aeroporto de Smolensk por não ter recusado o avião e por não estar devidamente equipado. Por sua vez, os russos contestam as conclusões do relatório. O fracasso em chegar a um consenso apenas alimenta as suspeitas de que o presidente da Polônia foi assassinado. Você tem pessoas desesperadamente tentando entender o que houve e elas recebem informações que não estão qualificadas para avaliar. Eu não estou qualificado para avaliar as informações da comissão russa ou da polonesa ou dos especialistas na área. Eu não sou especialista. Então, finalmente, preciso decidir em quais especialistas eu confio. E talvez nenhum relatório oficial pudesse satisfazer os críticos de ambos os lados da dissensão russo-polonesa. Todo acidente deve nos ensinar uma lição. E precisamos realmente prestar muita atenção a todos os fatos que levaram a essa tragédia, porque aprender essa lição teve um custo muito alto. Às vezes existem diferenças políticas e outros desafios, mas no final, teoricamente, todos estão no mesmo time. Todos querem céus mais seguros.